Dando continuidade ao curso da extensão, iremos falar sobre o capitalismo e a construção dos espaços geográficos, incluindo aquilo que a gente tinha falado nas aulas anteriores, né? No qual o dinheiro movimenta o mundo, né? Nos movimentando o dinheiro. As duas frases acima expressam nós estamos falando, essas duas frases expressam propaganda de uma empresa de fabricantes de computadores, né? Traduz perfeitamente o espírito do capitalismo. Assunto desse capítulo: estabelecimento bancário, cartões de crédito, talões de cheque, aplicações financeiras no mercado financeiro, né? Cotação das bolsas de valores, do dólar e do ouro. Quem ainda não ouviu ou utilizou essa expressão tão associada ao dinheiro, esses termos que são extremamente comuns no cotidiano das pessoas, na verdade, parte essencial para o funcionamento, né, dos sistemas econômicos e sociais que regem o mundo hoje, sistema capitalista. O espaço geográfico começou a ser modificado quando o homem começou a produzir, ou seja, extrair da natureza, né, os elementos indispensáveis à manutenção da vida. Mas foi modo de produção capitalista que determinou a sua profunda modificação nesse espaço. O capitalismo tem origem no século XV e XVI e se expandiu para outros lugares do mundo, outros continentes, Ásia, África, América e Oceania, que estavam sendo incorporados à economia mundial. Seus principais mecanismos foram sendo alterados para se adaptar à nova forma de realização política e econômica estabelecida entre as nações ao longo do tempo. Para entendermos melhor a evolução do capitalismo, vamos considerar três fases principais desse processo. A primeira fase seria o capitalismo comercial e o pré-capitalismo, né? A segunda fase é o capitalismo industrial. A terceira fase é o capitalismo financeiro monopolista. As duas primeiras fases são caracterizadas pela relação entre colônias e metrópoles, que praticamente estabeleceram as relações econômicas do capitalismo monopolista. Passamos a seguir a analisar o processo de evolução do sistema capitalista também. Como funciona o capitalismo? Tem como principal objetivo o lucro, né? Baseia-se na propriedade privada, no meios de produção. Tem o dinheiro e os seus similares, cartões de crédito, cheques e principais meios de troca também, né? Funciona conforme a lei de oferta e da procura, economia e mercado. Nas relações de trabalho, predomina o trabalho assalariado, né? O trabalho de vender-se, o trabalho para os donos do meio de produção. No sistema capitalista, a sociedade é baseada na divisão de classes. Tem várias divisões de classes, né? Até aquele mais tem bom poder aquisitivo, classe alta, classe média e classe baixa, onde, digamos, seja um exemplo da sociedade, né? E também faz parte do capitalismo. Tem o capitalismo comercial, né? Falando agora. É um período de grandes navegações, né? Aí nós vamos lá no começo, né? Entre o século XV e XVI, né? E fala sobre as grandes navegações, os descobrimentos quanto às novas terras, principalmente. Então isso já vem já mais de 500 anos, né? Descobrimento do continente americano, que é chamado Novo Mundo, né? Passaram a fazer parte do mundo até então conhecido, o Velho Mundo. Nessa época o país da Europa Ocidental, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda tiveram grandes conquistas territoriais, né? Nas suas explorações marítimas, né? Ao longo do tempo, né? Onde as explorações e as descobertas de novos continentes aconteceram, né? Como fala a história. Onde foram
fizeram o descobrimento de territórios recém-conquistados pelas colônias, né? A regra das relações entre metrópoles e colônias foram estabelecidas pelo Pacto Colonial, segundo o qual a colônia só podia manter relações comerciais com a metrópole, né? Surgiu assim a primeira divisão internacional do trabalho, a DIT, caracterizada pelo envio de matérias-primas para as colônias, né? Esse é o início do capitalismo, né? Para as metrópoles, produção manufaturados das metrópoles para as colônias, como mostra alguns esquemas, né? A gente vai passar. Colônias e metrópoles, né? Vocês podem com as grandes navegações entre a colônia e as metrópoles, né? Por exemplo, as colônias recém-descobertas, né? E os produtos extraídos da colônia indo para as grandes metrópoles da Europa, né? Inspirados na teoria econômica mercantilista, né? Os países colonizadores, através do comércio com suas colônias, geraram o acúmulo de capitais, que permitiu o desenvolvimento de muitos que consideraram o início do verdadeiro capitalismo. Isso é a fase industrial, né, lá do começo das grandes navegações no século XV e XVI. Esse deu origem ao grande capitalismo, né? Aí fala das primeiras viagens, né, do Cristóvão Colombo, 1492, né, foi o descobridor da América. O Vasco da Gama, um grande navegador português, né? E o Américo Vespúcio, né, que também foi outro que descobriu muitas colônias na Ásia, né? O Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil. Fernando de Magalhães Elcano, né, 1521 a 1522, foi um grande explorador. E a primeira viagem ao Japão entre eles foi 1542, né? Desses grandes navegadores aí. O Vasco da Gama. Pontos de fundamentais da política mercantilista, agora indo adiante, né? Saindo das grandes navegações, onde começou o capitalismo, né? E aí vamos para o fundamento da política mercantilista. Balança comercial favorável, né? Todos os países deveriam exportar mais do que importam, né? Essa é a política do mercantilismo, né? O protecionismo, conjunto de medidas que visavam proteger a produção nacional da produção de outros países, né? O metalismo, a riqueza que é a importância de um país que era avaliadas pela qualidade de metais, moedas que conseguia acumular. O monopólio. A metrópole tinha exclusividade. O monopólio nada mais é que a exclusividade do comércio, né? Que era uma colônia, só tinha um que mandava em tudo, né? Ele que mandava no monopólio. A potência colonial do século XV e XVI, Portugal, Espanha e outras se enriqueceram e se fortaleceram com as atividades comerciais e o colonialismo. Aí indo adiante sobre o capitalismo industrial, né? Esta fase do capitalismo que se estende do segundo século XVIII ao século XX, indo adiante, saindo das fases das grandes navegações, né? Marcado pela primeira e pela segunda revolução industrial e pela partilha da África e da Ásia entre as potências colonialistas europeias e imperialistas. Imperialismo, né? A produção industrial tornou-se a maior fonte de lucro e o trabalho assalariado. Isso da primeira revolução industrial, né? Passou a relação típica do capitalismo, que recebia salário, acabava consumindo os produtos que ajudavam a fabricar. Com o capitalismo industrial, o trabalho tornou-se mercadoria. Aquele que não possuía mesmo meios de produção nem capitais vendia sua mercadoria, ou seja, sua forma de trabalho. Nesta época, muitas das antigas colônias da América conseguiram sua independência e as indústrias se expandiu cada vez mais. As metrópoles precisavam procurar novos fornecedores de materiais e novos mercados de consumo para seus produtos industrializados. As potências europeias,
partiram em busca de novas colônias, dando início à partilha da África e da Ásia. Esse período ficou conhecido como imperialismo, o DIT, da fase do capitalismo industrial. Na realidade, mudou muito pouco a relação dos capitalistas comerciais. A diferença principal é que as metrópoles passaram a ser industrializadas. Aí entra aquela colônias e metrópoles, né? Em dia que as matérias-primas eram encontradas nas colônias e deixavam as metrópoles cada vez mais ricas, né? A liberdade dos mercados no capitalismo industrial. No século XVIII, as ideias liberais da burguesia passaram a dominar os países europeus e atingiram também a economia, né? Os economistas eram favoráveis à liberdade total do comércio, pois a concorrência de preços promovia o equilíbrio. Portanto, o Estado não deveria intervir no processo econômico. Essa teoria foi defendida pelo economista e filósofo Adam Smith, 1723 a 1790. Seu livro A Riqueza das Nações Públicas, em 1766. Para ele, os estados caberia apenas zelar pela propriedade e pela ordem. Mais conservador. O capitalismo financeiro monopolista. Falando em cima desse tema, a fase do capitalismo financeiro se desenvolveu principalmente após a Primeira Guerra Mundial, já entrando no século XX, no qual esse conflito teve início em 1914 e foi término em 1918, né, no qual foi 4 anos. O capital acumulado das etapas anteriores precisava de outras atividades, além das atividades industriais, para ser multiplicado. Foi quando se desenvolveram os bancos, as corretoras de valores e os grandes grupos empresariais e se iniciou o processo de concentração de capital. Então teve início as grandes bolsas de valores, né? A união da capital industrial com a capital financeiro, bancário, deu origem ao capital financeiro, que é a própria ausência do capitalismo, caracterizado pelo mercado de capitais negociados nas bolsas de valores, aonde se originalizou as bolsas, né, no mundo, no começo do século XX. Surgiram monopólios e seus oligopólios. A concentração de capital nas mãos de poucas pessoas ou empresas trouxe como consequência a monopolização e depois a oligopolização de vários setores da economia, que passam a ser dominados pelos grandes grupos econômicos, objeto da união de empresas que querem enfrentar a concorrência que ficava cada vez maior. O monopólio ocorre quando uma empresa domina a oferta de determinado produto ou serviço. Uma forma mais apropriada de monopólio é o oligopólio, quando um grupo de empresas domina o mercado de determinado produto ou serviço. Oligopólio, que vem do monopólio, né? Pode citar seguintes formas de oligopólio: cartel. Oligopólio se classifica como cartel formado por empresas independentes que fazem produtos semelhantes e têm acordos para dominar o mercado, né? Várias empresas dominam um setor industrial onde eles dominam o preço também, e é caracterizado como um cartel, né? Como, por exemplo, montadores de veículos, empresas de tabaco, exploração de petróleo, organiza os preços, né? E aí o consumidor paga mais em cima disso. A trust, empresas que abrem mão de sua independência, que isso aí também faz parte do oligopólio, né? Empresas que abrem mão de suas independências legal, se unem para constituir uma única organização. As trusts podem ser horizontais, constituídas por empresas que trabalham com o mesmo ramo de produtos.
Por exemplo, uma trust deve de empresas de produtos como laticínios, né, verticais, formas, por exemplo, que cuidam de todos os processos de produção, né, são tanto uma fase horizontal e vertical dentro dessa empresa, dessa organização, né, que cuidam de todos os processos de produto, desde a matéria-prima até o produto acabado. Por exemplo, uma empresa que controla desde a plantação de cana-de-açúcar até a produção industrial de açúcar e álcool. Tanto ela cuida da plantação até a produção dele, até se ter o álcool destilado, né, para os postos. Né? Então essa é a Trust. Também faz grandes corporações onde, que também cuida até da matéria-prima, né? Até seu produto acabado. A conglomeração, os conglomerados, é constituído por empresas que diversificam sua produção para dominar a oferta de excessos produtos e serviços. Geralmente é administrado por um holding. Um exemplo de conglomerado é uma empresa que atua em vários ramos de produção, citando a Mitsubishi, que fabrica carros, televisores e canetas, né? Mas tem vários ramos do setor, tanto fabrica carros como fabrica televisões e canetas. Não só a Mitsubishi, mas também a General Motors. O Honda é o estágio mais avançado do capitalismo, o holding, né? Num holding, uma empresa criada para administrar outras possui a maioria das ações. Essas grandes corporações usam uma forma de administração, né? Estado, empresário e planejador. Vamos falar um pouco sobre isso. Nessa terceira fase do capitalismo, o liberalismo econômico foi perdendo terreno até ser provisoriamente esquecido após a Grande Depressão de 29, decorrido da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A partir de então, o Estado assumiu duplo papel com agentes econômicos. O de empresário como proprietários de empresas estatais e do planejador. Assim passou a servir diretamente na economia. A principal teórico e defensor da intervenção estatal na economia, o oligopolizado, foi em inglês John Maynard Keynes, 1883 a 1946. Sua teoria ficou conhecida como o keynesianismo. Propunha a intervenção do Estado na vida econômica, o objetivo de garantir o pleno emprego. Essa teoria dele, né, no qual usou o seu sobrenome chamado keynesianismo, né, deu início à época dos importantes programas de intervenção pública, né, ações sociais reativadas de indústrias nacionais, né, com políticas protecionistas. O New Deal, a nova ideia, após a crise de 1929, a democracia de Franklin Delano Roosevelt, presidente eleito dos Estados Unidos, decidiu intervir na economia com um plano que se orientava pelas ideias de John Maynard Keynes, 1846. Esse plano foi conhecido como o novo ideal, o New Deal, novo acordo. Foi fundamentado, foi o novo acordo que ele fundamentou em cima de um plano de economia, né, nesse período. Foi fundamentado para a recuperação da economia norte-americana em 1930. Então ele fez uma reconstrução nos setores econômicos americanos, né, depois dessa fase da depressão, aonde estabilizou a economia e até virar uma superpotência, né, chegando perto da guerra, antes da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, no qual começou em 1939 e acabou em 1945, né, o fato mais marcante do capitalismo financeiro foi a expansão das empresas multinacionais, né. Depois dessa época da Segunda Guerra Mundial, foi as expansões das grandes multinacionais em vários continentes, né, vários países no mundo, né, em qual a sede
mantiveram a sede em seus países de origem, né? E abriram unidades de produção em países subdesenvolvidos, né? Em busca de menores custos de matéria-prima, aonde as instalações das multinacionais em países de subdesenvolvidos conseguiam matéria-prima que as grandes matéria-primas que conseguiam nesses países, né? No qual o custo-benefício para essas empresas era de alta lucratividade. Foi quando países subdesenvolvidos se industrializaram, como aconteceu com o Brasil, né? É um exemplo deles, né? E outros países da América Latina e da Ásia e da África, né? A década de 1980, as ideias de liberalismo clássico foram retomadas. Mas depois da lição da crise de 29, foram vistas com foram vistas com um pouco mais de cautela. O neoliberalismo prega a não intervenção do Estado na economia, a não ser se para controlar as crises. A política neoliberal cresceu e praticamente dominou a economia mundial na década de 1990, né? Que não foi exemplo do Brasil, né? A divisão internacional do trabalho, o DIT, acompanhado as mudanças ocorridas com a evolução do capitalismo e as relações do mercado internacional, DIT também se modificaram. A descolonização da África e da Ásia, surgimento dos países subdesenvolvidos, industrializados, e a expansão das transnacionais estabelecidas em 3 DITs, bem diferentes que se sucederam durante a fase de capitalismo financeiro. O DIT do imperialismo, no qual a sigla diz a Divisão Internacional do Trabalho, entre os períodos do final da Primeira Guerra Mundial, de 1918, que foi o término da Primeira Guerra, né? Até o final da Segunda Guerra, em 1945, nesse período aí, algumas potências ocidentais, como Inglaterra, França e Holanda, ainda mantiveram suas colônias na Ásia e na África. Portanto, a divisão internacional do trabalho permaneceu a mesma da fase do imperialismo, do capitalismo industrial. Aí, falando, como eu tinha falado anteriormente, sobre as matérias-primas, né, que são produzidas nesses países subdesenvolvidos, né, dando uma alta lucratividade, como no começo, como das colônias e as metrópoles. Aí fazer uma observação, as colônias da América mantinham esse mesmo relacionamento com as potências na época, né? Apesar de já estarem independentes politicamente, né? Após a Segunda Guerra Mundial, 2 DITs, Divisão Internacional do Trabalho, passaram a conviver na economia mundial e permaneceram até hoje. A Divisão Internacional do Trabalho clássica e a DIT da Nova Ordem Mundial, com a descolonização da Ásia e da África em 1945, aliás, 1947, com essa descolonização essa parte da Ásia e da África, de 1947 e 1975, os novos países surgindo nesses continentes, passando a fazer parte ao lado de antigas colônias da América. Então foi se transformaram num país, esses países da África e da Ásia se transformaram em países independentes. Um conjunto de países, se forma um conjunto desses países subdesenvolvidos. Estabeleceu-se então, que denomina a Divisão Internacional do Trabalho clássica, que caracteriza as relações entre países subdesenvolvidos, aliás, em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos.
não industrializados, países subdesenvolvidos, não industrializados e países subdesenvolvidos. Países de produtos industrializados, investimentos e concessão de empréstimo, né? No qual esses países subdesenvolvidos, né, solicitavam muitos empréstimos, né, ao Banco Mundial, né, para seus desenvolvimentos econômicos, né, dentro do seu país. O DIT da nova ordem mundial, nesse mesmo período, com a industrialização de alguns países subdesenvolvidos, uma outra Divisão Internacional do Trabalho passou a conviver com a DIT clássica, que é essa divisão aí, Internacional do Trabalho, né? O que expressa o relacionamento entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos industrializados, né? A nova Divisão Internacional do Trabalho é muito mais complexa, envolvendo o fluxo de mercadorias e de capitais de ambos os lados. Esses países subdesenvolvidos deixaram de ser unicamente fornecedores de matérias-primas para países desenvolvidos, né? Então eles deixaram de ser só um coadjuvante em cima desse meio lucrativo aí, se transformaram também em um país desenvolvido, subdesenvolvido também se transformou num país produtor, né? Na qual estabeleceu uma relação entre eles, produtos industrializados, tecnologias, capitais, empréstimos, investimentos, produtos especulativos. Aí a dança das cadeiras é o seguinte: países desenvolvidos e países subdesenvolvidos industrializados. Matéria-prima, produtos industrializados e capital. Lucro de transnacionais de capitais especulativos, né? Pagamento de juros e da dívida externa, de royalties pela propriedade intelectual. Então foi uma troca de interesse, em tanto de um país subdesenvolvido e país desenvolvido, né? No qual as multinacionais se instalavam nesses países, né? E a produção de alta escala tinha uma alta lucratividade, né? Citando um exemplo. Para fazer uma reflexão, vamos falar um pouco da teoria econômica do capitalismo financeiro, né? Vamos falar um pouco do neoliberalismo. É a volta e as teorias do liberalismo econômico, chamado neoliberalismo. Se efetivou na década de 70 e 1980. O governo Thatcher do Reino Unido, né, já no final da década de 70, foi o primeiro entre os países desenvolvidos a adotar o programa neoliberalismo. Logo depois da década de 1980, Ronald Reagan fez o mesmo nos Estados Unidos. Entre os países subdesenvolvidos, o Chile foi o neoliberalismo pioneiro nos anos 70, durante o tempo da ditadura de Pinochet. Esse país, como o Chile, foi ele deu início ao neoliberalismo aqui na América do Sul. Na verdade, a teoria do neoliberalismo nasceu na Europa e na América do Norte, com uma relação ao Estado intervencionista e o Estado de bem-estar social. Sua origem está no texto de Friedrich Hayek, O Caminho da Servidão, de 1994, já que tem sua